Senhor. O povo não ouve mais, são povo de dura cerviz. O coração deste povo é obstinado. Olhe para cá. Quando eu li esse texto, irmão, o Senhor começou a falar com o meu coração e dizendo quantos homens se calaram, aleluia, porque acha que as minhas palavras não estão sendo mais ouvidas. Quantos pais se calaram dentro de lares, quantas mães se calaram dentro de lares, quantos maridos, quantas esposas disseram: quer saber, eu lavo as minhas mãos, eu abro mão disso, ele que viva a vida dele para lá, ela que viva a vida dele para lá. O Jeremias, além de fazer isso, de abrir mão daquilo que Deus estava liberando através da tua vida para o povo, ele começou a abrir mão de Deus. Ele disse: quer saber, Jeová, quer revelar, revela. Eu não falo mais no teu nome, eu não abro mais a minha boca. Eu vim pregar aqui, pastor Sérgio, para pessoas que são eleitos de Deus, mas que quando entram dentro de uma congregação, passa o olho na congregação e diz: não vale mais a pena, não vale mais a pena me esforçar. Para que buscar tanto? Para que, aleluia, me colocar 5 horas dentro de uma congregação, das 7 da manhã até o meio-dia em consagração? Não vale a pena mais, não adianta pregar mais. O povo não quer mais palavra, o povo não quer mais verdade, é só falar qualquer coisa que esse povo aceita. Jeremias começou a dizer: não adianta mais revelar, Jeová, não adianta mais falar, eu não serei mais boca do Senhor. O Senhor falava comigo: quantos profetas que eu levantei que estão calados, quantas prometidas que eu levantei que estão calados, não querem mais se envolver, não querem mais falar, porque em todos os lugares aonde estão e fazem o que Deus mandou, parece que estão errados. Mas nessa manhã o meu Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: quem te comissionou não foi a terra, quem te comissionou foi o céu, e o céu sabe o que está fazendo. Deus não investe para perder, Ele está no controle e vai agir. A minha Bíblia diz que enquanto Jeremias dizia: eu não falo mais no teu nome, Deus acendeu dentro dele um fogo. Redarocia, o fogo começa a acender dentro do coração do homem, e Deus traz a memória dele, quem ele era. Olhe para mim, por favor. Meu Deus, o que Deus manifesta na vida de Jeremias é algo grandioso. Quando Deus vem para se manifestar em mim, Ele não fala o teu respeito para a minha vida, Ele fala de mim para mim. Eu esqueço quem sou, eu esqueço de onde vim, eu esqueço o que se passou na minha vida, como foi que Deus fez para me tirar da onde eu estava e me colocar aonde eu estou. Mas Deus, Ele não se esquece, irmão. Quando Deus acende no coração de Jeremias o que verdadeiramente ele tem, Deus traz ao lume o que foi que Deus fez para com a vida dele. Eu quero narrar isso para você. A Bíblia nos mostra que quando Davi, ele é ungido como rei dentro da sua casa, o Senhor Deus derrama uma unção tão poderosa que o Espírito se apodera da vida de Davi. Davi faz proezas porque Deus está com a vida dele. A Bíblia nos mostra que Davi, ele atua em áreas que ninguém em Israel consegue atuar. Primeira coisa que Davi faz, a Bíblia diz que Davi, ele é pastor, mas ele é pastor de ovelha malhada. Para quem não conhece a história do povo ocidental e oriental, isso aqui é nada. Mas no Oriente e no Ocidente, quem é pastor de ovelha malhada tem uma ordem do dono das ovelhas. E a ordem é: todas as vezes que um predador vier no rebanho das principais, brancas e pretas, solta uma malhada. Malhada não tem comércio. Malhada só serve para alimento da família. Malhada pode servir como bode expiatório e pode morrer no lugar das brancas e das pretas, que são principais, são moedas de troca.
A ordem de quem toma conta de ovelha malhada é: abre mão. Não precisa lutar, só abre o aprisco, bota lá para fora, o predador vai nele e vai deixar os principais lá. A ordem de Davi, dada pelo pai, é: você tomar conta de uma coisa que você não pode cuidar. Presta atenção, o Espírito se apoderou de Davi, e é nesse momento que o Espírito muda toda a característica que o pai estabeleceu sobre a vida do filho. A ordem é: quando vier o predador no rebanho das principais, solta a malhada. Só que quando o predador veio no rebanho das principais, ao invés de soltar a malhada, a ordem do Espírito para ele é: mata o predador. Veio o leão, ele meteu a mão e matou. Veio o urso, ele meteu a mão e matou. A Bíblia diz: ninguém canta, ninguém toca, ninguém faz nada, mas o Espírito fala com Davi. Davi sabe como é que o céu se manifesta. O céu recebe oferta no altar, o céu recebe oração, mas o céu só desce quando alguém louva. E dentro de Israel não tem quem louva. A Bíblia diz: então Davi constrói uma harpa e ele vai engrandecer o nome do Senhor. Quando alguém engrandece a Deus, é notório, o céu desce e a pessoa começa a ter visibilidade. Observe bem, a Bíblia diz: um espírito maligno veio para atormentar Saul, e alguém disse no reinado: para o espírito sair, Deus tem que chegar. Como é que Deus chega? Pergunta Saul. Alguém disse: através da música. Se tiver alguém que cante, aleluia, e toque, o espírito vem. A pergunta de Saul é: em Israel tem alguém que cante e toque? Um olha para o outro olha para o um, porque ninguém faz isso. Mas um menino se apresentou diante do rei e disse: rei, eu tenho visto um filho de Jessé, que é animoso, de gentil presença. O Senhor é com a vida dele, e ele sabe cantar e sabe tocar. A glória desce quando o menino toca. Chamaram Davi, Davi entrou e o mal saiu. Quando o mal saiu, deu visibilidade para ele. Observe isso, irmão. A Bíblia diz: Davi agora tem visibilidade. Saul então pede para Jessé que Davi permaneça com ele. Davi ainda não guerreou contra ninguém. Davi só matou leão e urso. A Bíblia diz: Jessé precisa do filho. E Davi retorna. Quando Davi retorna para o seu reduto, para a sua casa, a Bíblia diz: levantou-se uma guerra contra os filisteus, contra Israel. Saul passa senso e escolhe 3 irmãos de Davi para a guerra: Eliabe, Samá e Abinadab. Davi não é chamado. Eles foram para o campo de batalha e passaram lá 40 dias. Ninguém tem notícia dos meninos. Então Jessé chamou Davi e disse: Davi, leva comida para os seus irmãos no campo de batalha e traz deles notícia para mim. Já fazem 40 dias que eu não vejo meus filhos e não tenho notícia deles. Lá vai Davi. Quando Davi está entrando no meio do campo, irmão, me calma. Alguém grita: tem homem em Israel para pelejar comigo. Aleluia. Quando este homem grita, Davi dá comida para os irmãos, sai para fora da tenda e pergunta para alguém que vem vindo da frente, das fileiras da frente: o que é que o rei está dando para aquele que feriu o homem que se levantou no meio dos filisteus? Alguém diz: o rei disse que vai casar com a filha dele, vai enriquecer e vai isentar a família de imposto. Davi se prontificou. Os irmãos tentaram parar, mas Davi foi para as primeiras fileiras. Lá vai falar com o rei: eu tenho condições de guerrear. O rei disse: você não sabe, menino, aquele rapaz ali é aparelhado desde menino, desde criança ele guerreia. O brinquedo dele, o primeiro foi um cutelo, depois foi uma espada. O rapaz, ele lida com arma cortante desde a sua infância. E você, quem é? Ele disse: eu sou isso aqui, ó. Só tem um negócio: não é esse incircunciso imundo que vai afrontar o exército do Deus vivo. Olhe para mim, por favor. Eu já li, irmão, várias vezes. 1 Samuel capítulo 17. Saul chama Golias de gigante, Israel chama Golias de gigante, Samuel chama Golias de gigante, mas Davi nunca chamou Golias de gigante. Ele disse: é incircunciso, e ninguém que se levanta contra Deus vai permanecer. Por quê? Porque o único dentro de Israel que tem um espírito potente de Deus é Davi. Quem está entendendo essa palavra? Davi
isso. Pega 5 seixos. A Bíblia diz que quando ele coloca no alforje, um na funda, tira e acerta na testa do gigante, o gigante cai. Ele pega a espada do próprio gigante, corta a cabeça, levanta a cabeça e todo Israel jubila com Davi, dizendo viva. Olha que coisa. Quando eles dizem viva, o Saul mudou com Davi. Pior que isso, Davi tem uma atitude que ninguém em Israel teria. Quem guia é o Espírito. Olha aqui, Davi pega a espada de Golias, aleluia, e ele entrega para um sacerdote por nome de Aimeleque. Está na tua mão. O certo seria, pega a espada do rival e dá na mão do rei. Só que Deus sabia, não adianta dar na mão daquele que não está no propósito. Aleluia. Olhe para cá. Quem começa a agir pelo Espírito dentro da congregação começa a ser mal visto, está se destacando. E eu já ouvi isso. Prego que se destaca, meu irmão, é o primeiro a tomar martelada. Não tem bom não. Aleluia, Davi começou a se destacar. A Bíblia diz que Saul, agora que o amava, intenta contra a vida dele. Tu conhece bem. Ele bota Davi na linha de frente para guerrear contra os filisteus. Vamos ver se não é sorte de principiante. Vamos ver se verdadeiramente esse menino é aquilo que falam a respeito dele. Ele colocou Davi contra 200 filisteus. E o Davi matou os 200. A Bíblia diz, Davi voltou rejubilando com o povo que estava com ele. O Saul diz, volta lá, mata mais 200. Só que agora arranca o prepúcio e traz para mim. E o Davi vai lá, mata mais 200 e traz 200 prepúcios para o rei. Quando ele entrega para o rei, as mulheres cantam a respeito de Davi. Saul matou seus milhares, mas Davi, os seus 10 milhares. A Bíblia diz que é nesse momento que a injúria toma conta do coração do rei. Então o rei prepara um banquete, bota Davi na cabeceira da mesa, e quando Davi vai sentar, ele pega a lança e atira do Davi. A lança vem para encravar, mas Davi tem o Espírito de Deus, e quem tem o Espírito de Deus se esquiva facilmente. Você está comigo ou não? Aleluia. A Bíblia diz que quando ele se esquiva, ele sai daquele lugar. A palavra do Senhor nos diz que ele foge. E quando Davi foge, ele tem guarida em um único lugar dentro de Israel. Aonde? Em Nob. Lá no lugar onde está a espada de Golias, que ele entregou na mão de Aimeleque. Quando Davi entra dentro daquele lugar, a Bíblia diz, e os sacerdotes tinham um prisioneiro. Você já leu a história, sabe disso? O nome do prisioneiro é Doeg. Doeg é um dos generais do rei Saul. Só que ele tinha vindo mais dentro da congregação, e o povo de Deus estava colocando ele, ou mantendo ele em disciplina, para que ele aprendesse a lidar com o povo. Olha que coisa tremenda. O Doeg ouve que Davi está naquele lugar. Terminou a disciplina dele, ele volta para o reinado de Saul. Chegando lá, ele fala, aquele que fugiu diante do Senhor está lá em Nob, e os sacerdotes estão dando guarida para ele. O Saul deu ordem a Doeg, dizendo, entra lá na tribo dentro de Nob e mata todo mundo, Davi e quem estiver lá. Davi consegue fugir, a espada de Golias vem na sua mão, e a Bíblia diz, todo mundo morreu, com exceção de um menino, por nome de Abiatar, filho de Aimeleque. A Bíblia mostra que Davi passa 13 anos sendo perseguido pelo rei Saul. E quem está do lado dele? Abiatar. Olha para cá. Abiatar é criado por Davi. Eu não sei se vocês já viram isso, mas pai tem muito isso. Olha para cá. Quantas vezes eu tive dinheiro para comprar aquilo que eu queria, mas vinha o meu filho e falava, pai, eu queria tanto esse tênis, eu queria tanto esse celular, eu queria tanto essa roupa, e a gente tira daquilo que é nosso para dar para ele. É por isso que pai, quando sofre, está cansado, está com síndrome, ele diz, eu só trabalho para todo mundo aqui, o meu dinheiro só dá para pagar a conta. Ele fica tão perplexo, tão atônito, que ele esqueceu que ele é o chefe daquela família. Observe bem, Davi dá a vida por Abiatar. Quando Davi vai reinar lá em Hebron, no meio do povo de Judá, durante 7 anos e 6 meses, quem está do lado?
Abiatar. Desceu os anciãos de Siló, foram buscar Davi, chamaram ele para reinar sobre Israel. Foi essa a promessa que Deus te disse? Ele disse: não, o Senhor falou comigo que eu seria rei de todo Israel. O povo disse: então suba conosco que nós te faremos rei sobre Israel. Isso é tremendo, irmão. Quando Davi sobe do meio do povo de Judá para Israel, a Bíblia diz: Abiatar está junto com ele. Abiatar vai viver junto com Davi. Quando Davi envelhece, olha para cá, cansou. A Bíblia diz que Davi não consegue aquecer o seu próprio corpo. Ele não tem calor no seu próprio, os hormônios, os órgãos já não trabalham bem, a ponto de uma mulher ter que deitar no seu peito para aquecê-lo. Preste atenção nisso aqui. Tudo que cobria Davi não aquecia ele. Aquela mulher tinha que deitar a noite inteira em cima do seu peito para que o calor dela passasse para ele. Preste atenção, a Bíblia diz que enquanto Davi está ali debilitado, um dos seus filhos, por nome de Adonias, vai se levantar contra ele para tomar a coroa e se autoproclamar rei de Israel. Capítulo de número 1 do livro de 1 Reis. A Bíblia diz: e então Adonias alugou. Sabe o que é alugar? Pagou, pastor, para que Abiatar estivesse junto com ele. Davi deu a vida por aquele rapaz. 40 anos são o reinado de Davi. 13 anos que ele passou de dificuldade fugindo de Saul. São 53 anos aproximadamente, cuidando de um menino que não é dele. E quando ele envelhece, enfraquece, o menino se vendeu para ficar contra Davi. Meu Deus, presta atenção. A Bíblia diz que quando Adonias está se autoproclamando rei de Israel, a Bíblia diz, então Natan vai até Batseba, conta para ela o que está acontecendo e diz: quando ele for verdadeiramente feito rei de Israel, você e o seu filho serão os primeiros a morrer. Toma partido, entra diante do rei e eu entrarei após ti. Tu conhece isso? Ela entrou, fala com o rei, logo vem o Natan, endossa aquilo que ela falou, e ele chama Zadok e diz: vai junto com o Natan, pega o menino Salomão, a minha mula real, a coroa, roupão, cetro, veste Salomão e sai pelo meio da cidade proclamando que Salomão é o rei de Israel. Olha, pega esse livro. Eu estou contando essa história de Jeremias, irmão. A Bíblia diz que quando Salomão senta no trono, o irmão dele vem para ele e diz: meu irmão, somos sangue do mesmo sangue, não faças mal contra mim. Então ele diz: saia de dentro de Jerusalém, vai embora daqui para que eu não te mate. Você não se levantou contra mim, você se levantou contra o nosso pai. A Bíblia diz que quem veio depois? Abiatar. Quando Abiatar chega diante de Salomão e diz: rei, não faças mal contra o teu servo. Ele diz: se há uma palavra de Deus contra o sacerdócio de Arão, o Senhor falou com Eli dizendo que quem não permanecesse naquilo que ele levantou era para excluí-lo e mandá-lo para Anatote. A Bíblia diz: então Salomão pega Abiatar e o manda para o exílio. Aonde é o exílio? Anatote. Por que Anatote? Anatote não é uma terra benquista, ela é uma terra no oriente de Jerusalém. E todo mundo sabia, ali é o vale de Rimon, o vale dos mortos, um lugar onde nada cresce, um lugar onde nada vinga, um lugar onde crianças já nascem sem perspectiva de vida, pastor, carregando nos ombros dogmas, preceitos, ações que os pais praticaram. Os meninos já nascem, sabe, fadados a fracasso. É neste lugar que Abiatar se casa e tem um filho por nome de Hilquias. Hilquias, quando nasce,
aleluia, ele nasce sabendo já: aqui nada vinga, aqui nada muda, a história é a mesma. Nasceu nesse lugar, morre nesse lugar. Aqui você não tem vida boa, aqui esquece palácio, aqui esquece vida com largueza, aqui você não tem perspectiva de vida. Não precisa nem estudar, não precisa nem se aplicar, porque não foram homens que abriram mão daqueles que estão em Anatote, foi o próprio Deus. Mas Ilquias não se dá por vencido, a história conta. Ilquias, quando adquire conhecimento e sabedoria depois do 13º ano de vida, ele vai fazer a sua primeira oração dentro de Anatote. E a oração é: o que eu fiz para que esse mal recaia sobre mim? Todo mundo aceitou, todo mundo viveu dentro daquela terra e morreu naquele lugar, sem perspectiva. Mas o menino que está ali, ele está dizendo: eu não tenho culpa dos erros do meu pai. Ah, meu Deus, eu não tenho culpa daquilo que aconteceu no passado. Eu não tenho culpa das coisas que vieram sobre todo este povo neste lugar. Eu nasci aqui, fadado a erros e fracassos. O Senhor é um Deus que muda história, e eu não aceito viver aqui. Foram dias de oração. O sacerdote só pode casar depois do 30º ano de vida. O menino vai crescer com isso, irmão, em oração. E a oração, ela vai mudando coisas da nossa vida. Quem entende isso aqui? Livro de 1 Crônicas, capítulo 4, diz que Jabes orou e Deus mudou a tua sorte. Você conhece isso? Ana, no capítulo de número 2 do livro de 1 Samuel, diz que ela orou e Deus mudou a tua sorte. A Bíblia diz: Isaac orou 25 anos por Rebeca e Deus mudou a sorte dela. A oração, ela muda história. A oração, ela muda ambiente. O menino está orando: Deus, eu não aceito isso, eu não fiz isso. 30º ano de vida, alguém prepara uma mulher para ele casar. Ele se casa, e quando se casa, a mulher engravida. Ao engravidar, ele vai orar a Deus e dizer: o meu filho vai nascer nessa condição. E é aí que Deus atua. É nesse momento que Deus vem e Deus diz: meu filho, quando o teu filho nascer, tu vai botar o nome dele de Jeremias. Olha para cá. A palavra Jeremias vem do hebraico Yermiahu e significa Deus arranca, Deus retira, Deus muda do lugar. Era Deus dizendo: a tua oração foi ouvida. E Jeremias não vive dentro deste lugar. Era Deus querendo mostrar que ele estava em atuação. Jeremias está dizendo: eu não falo mais o teu nome, mas Deus está trazendo a memória dele. Ó, meu filho, tu estava fadado ao fracasso, era um céu à esquerda para trazer para os nossos dias. Você bebia, se drogava, se prostituía, não tinha perspectiva de vida. Alguém pensou que você não chegaria nem nos 30, e olha onde você está. Agora quer abrir mão, agora porque alguém se levantou, você vai parar. Agora porque alguém falou, você vai deixar de profetizar. Era Deus dizendo: meu filho, quem te escolheu foi eu tenho um propósito. Jeremias é propósito, e eu vim pregar para a vida de alguém nesse lugar. Você é propósito, irmão. Você é propósito, irmão. Alguém não te aceita porque
alegre. Quando as pessoas mudaram o jeito de ser, não é porque querem ser ruim, não é porque querem ser rude, é porque tem alguém falando na cabeça dele. As vozes estão combatendo dentro dele e ele já não aguenta mais. Ele diz: eu prefiro abrir mão, eu prefiro deixar, eu não vou ficar relutando. Só que Deus te chamou para isso. Deus está dizendo para você: não para não, filha, não para não, filha. Olha aqui para mim, a minha Bíblia diz que Deus falou com Moisés boca a boca, irmão, face a face, é simultâneo, irmão. Eles conversavam. Irmão, conversa não é monólogo, não. Monólogo é quando só um fala assim: já viu a sua oração? Você fala e Deus não responde. Com o Moisés não tem isso. Ele fala: Deus, eu falo, tô aqui. Senhor, o Senhor me mandou fazer isso. Ele disse: é, Moisés. É simultâneo. Deus disse isso. Está escrito em Números 13. Eu falo com Moisés boca a boca, como um amigo fala com o outro. Deus disse isso. Oh, meu Deus. Irmãos, Deus deu uma ordem para Moisés. Olha para cá. Moisés, ele é um líder no Egito. Eu quero que você entenda isso. Moisés é um libertador no Egito. Agora, ó, não é o melhor homem de Israel. Põe isso dentro do teu coração. Moisés é o libertador, mas não é o melhor homem dentro de Israel. Tinha israelita lá dentro do Egito que era melhor que ele. Só tem um problema: todo mundo que estava no Egito no nascimento de Moisés era escravo. E escravo, irmão, não liberta outro escravo. Deus chamou alguém que é livre no meio dos escravizados. Você não vai ser escravizado. Eu preciso atuar através de você. Quando Moisés tem 40 anos, Deus arruma uma peripécia para arrancá-lo de dentro do Egito. O que Deus quer? Desvencilhar ele da terra. E olha para mim, Deus é um Deus que não quebra os princípios que ele estabeleceu. Eu já vejo muita gente pregando dizendo que Jesus veio para quebrar protocolo. Qual é o protocolo que Jesus quebra? Ele quebra o protocolo estabelecido pelos homens. O de Deus nunca. Nunca. O que foi estabelecido por Deus perdura, permanece, não tem como quebrar. Deus é imutável, irmão. Foi por isso que Sadraque, Mesaque e Abednego disseram: não adianta nem orar, porque orar não muda o coração de Deus. Ele disse: é melhor lançar a gente dentro da fornalha, não precisa nem aquecer mais 7 vezes, já bota a gente para queimar. Porque se Deus estabeleceu isso para a gente cair na fornalha, não tem oração na terra que mude o coração dele. É imutável, irmão. O Senhor, ele estabeleceu um tempo, e o tempo de mudança na Bíblia é 40. Observe bem isso. Moisés, ele passa 3 fases de 40. Verdade. Primeiro, com 40 anos, sai do Egito. O Senhor o chama com 80. Ele leva o povo até diante de Jericó com 120. São 3 vezes de 40. Pode ver que as 3 vezes teve uma mudança na vida deles. Jesus entrou no deserto e ficou 40 dias. O Elias comeu pão e bebeu água e andou 40 dias e 40 anos. O número 40 é mudança de ciclo. 40. O Senhor esperou o Moisés com a idade de 80 anos. Olha para mim. Deus fala uma coisa com Moisés que parece até brincadeira. Minha irmã, Deus disse para Moisés: Moisés, tira, olha isso, tira Israel do Egito para mim. Ele disse: tá bom, Jeová. E eu boto Israel aonde? Deus disse: Canaã. Moisés disse: ok. Não tem problema do Moisés tirar o povo de dentro do Egito e levar para dentro de Canaã. Moisés é um príncipe, irmãos. Quem conhece da Bíblia sabe que quem faz trâmite entre as nações são príncipes e não reis. Moisés conhece a terra de Canaã. Pastor, Moisés nunca pisou em Canaã.
Por que lá em Números, capítulo de número 27, está escrito que o Moisés, antes de pisar na terra, ele já tinha demarcado toda a terra e dividido toda ela? Porque Moisés conhece a terra como a palma da sua mão. Verdade. Ele conhece a terra. E olha aqui, quando Deus dá ordem para ele tirar o povo de dentro do Egito e levar para dentro de Canaã, Moisés traçou uma rota. Está na mente dele. Isso é lindo, irmão. Porque com a gente é assim. Deus te diz: eu vou te dar uma casa. O que você pensa? Eu vou entrar logo no site da tenda, vou ver como é que está o meu score, eu vou logo lá no coisa. A gente vai fazendo o caminho. Deus disse que ia dar. Glória a Deus. Você pegou? Ele não falou para você, vai lá ver, vai comprar. Ele disse, eu vou te dar. Aleluia, é verdade. E a gente fica armando, arquitetando em cima dos projetos de Deus. O Moisés só recebeu a ordem dizendo, tira do Egito e põe dentro de Canaã. Então Moisés vai fazer o que está dentro dele. Agora vamos para a Bíblia? A Bíblia diz lá no Êxodo, capítulo de número 14, que quando o povo comeu a Páscoa, o anjo passou, os primogênitos morreram, os egípcios expulsam Israel de dentro do Egito. Olha que coisa boa. O Moisés disse, gente, agora nós vamos caminhar por uma terra, mas fique tranquilo que eu sei o caminho. Olha para cá, olha para cá. A Bíblia diz, e saíram do Egito e acamparam em Sucote. Irmão, só você ler, Sucote está diante do Mar Vermelho. Moisés conhece a terra com uma palma da mão. A Bíblia diz, levantaram o acampamento de Sucote e foram para Etã. Está escrito no Êxodo 14. Qualquer pessoa que lê um mapa bíblico vai ver isso. O Moisés ele vai contornar o Mar Vermelho entrando pela terra dos filisteus. São 12 dias de caminhada lenta para chegar em Canaã. Moisés tem um caminho traçado dentro dele. Só que quando ele chega em Etã, Deus disse, Moisés, aonde você vai? Ele disse, estou indo para Canaã. Deus disse, e quem mandou você ir por esse caminho? Se fosse eu diria, o Senhor não falou a rota, só falou que era para mim levar o povo. Moisés está fazendo o que está no coração dele, olha aqui. Então Deus vai tirar o que está no coração dele e vai implantar a vontade de Deus. Pá! Deus disse, volta e vai para Pirraiote. O Moisés esbravejou na hora. Ele disse, Deus, o Senhor não sabe que lá em Pirraiote não tem como passar. De um lado é Migdol, leia a prosa, irmão. De um lado é Migdol, do outro lado é Baal-Zephon, na frente dá o mar. Deus disse, pior ainda, eu estou incitando os egípcios contra vocês. Eles estão marchando já atrás de vocês. O Moisés se compromete com isso. Mas a ordem que Deus deu para Moisés falar para Israel é, Israel, marcha. Marcha para onde? Vamos lá para Pirraiote. Quando eles estão entrando em Pirraiote, Israel não conhece Pirraiote, irmão. Eles precisavam visualizar. Quando eles chegaram e se depararam com um mar na frente deles. De um lado um lajeado de pedra, uma montanha. Do outro lado outra montanha. Atrás os egípcios vindo, eles vão para cima de Moisés. Olha aqui, é o povo que está sendo liberto por Moisés. Aleluia! Falando com Moisés, Moisés, lá no Egito não tinha sepulcro para quando morresse fôssemos enterrados. A Bíblia diz que nesse momento, por causa da palavra do povo, Moisés dobrou o joelho, levantou a voz para o céu e foi clamar. E Deus disse, quem mandou clamar? O povo está em cima de mim. Observe, pastor, que se a gente ficar ouvindo a voz de todo mundo que não está no direcionamento que Deus nos deu, a gente para de agir conforme Deus mandou. Então Deus está dizendo, para de ouvir os outros, para de olhar para todo mundo. Você está olhando para a gente demais. Eu sei que a coisa está arruinada, mas eu tenho você. Você pode pegar isso aqui? Oi, irmão, aleluia. Deus está falando com alguém no dia chamado hoje. Nós estamos cansados de ver isso acontecendo. Tem um bocado de gente se levantando aí e falando no meu lugar, no teu lugar. Tem muita gente sentada que está qualificada pelo Senhor, mas decretaram na própria vida, eu não prego, eu não falo, eu não entrego revelação, eu me expor de jeito nenhum. Enquanto você não fala, tem alguém enviado, sabe-se Deus lá da onde, e fala aqui no teu lugar. Deus está dizendo,
Eu sei que o povo é problemático, mas eu sou com você. Tem gente que não quer ouvir, mas Deus escolheu você. Eita, Senhor, aleluia! Olha para mim, o Estevão quando pregava. Irmão, a Bíblia diz que os homens botavam a mão no ouvido e gritavam: nós não queremos te ouvir. E Estevão não parou, ele pregou do Gênesis até Atos, irmãos. Leia o texto. O Senhor está dizendo para alguém: quem mandou calar? Eita, Deus, aleluia! Quem mandou parar? Eita, Deus, A única voz profética que eu tenho lá no meio deles é você, e você cala. Jeremias disse: eu não falo mais, Deus disse: fala. Você vai falar. Eu escolhi você. E Deus não muda a escolha dele na minha vida por causa do meu posicionamento. Você está pegando isso aqui? Não pense em você que você vai parar e Deus vai parar também, porque Ele não vai parar. O Deus que te chamou, Ele vai tratar na tua vida até você fazer. Alguém canta aí dizendo: aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Só que quando eu leio em Filipenses, Deus não fala isso não. A Bíblia diz assim: ó, aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar até a vinda de Cristo. É Deus dizendo: toda vez que você cair, eu vou lá e te levanto, mas você não para. Eu tenho um negócio com você. Eu não vou mudar a escolha. Eu não vou pegar outra pessoa. Alguém prega dizendo: se você sair do teu lugar, Deus pega outro trocado, pega um bêbado, pega prostituto. Deus não vai pegar ninguém para colocar no teu lugar. Deus chamou você, é você que vai fazer. Ele está dizendo: Jeremias, hoje eu vou aquecer teu coração, eu vou incendiar a tua alma. Eu quero usar você. Deixa eu ver Jeremias de Deus aqui essa manhã. Ele está me colocando. É com você. glória a Deus! Eita, Deus, aleluia! Eu lido com gente todo dia, irmão. Todo dia. E um dia, eu tenho 17 obreiros lá na nossa igreja. E um dia, numa reunião de obreiros, eu falo com um fulano: você vai assim, ciclano, você vai. E a pessoa escutou uma palavra. Não. Eu disse: morre então. Pelo amor de Deus, porque você não vai deixar a coisa acontecer. Pastor, como você falou, Deus não vai mudar, irmão. E se Ele te colocou aqui, é porque Ele precisa usar você. Enquanto você não fizer, tudo fica parado. É tua causa. Ah, pastor, não fala isso. Eu vou para a Bíblia. Nós temos uma mania, pastor William, de chamar a nossa igreja de família. Glória a Deus, aleluia! Família. Aqui é a família. A família. Lá na outra igreja aqui é família. Você já viu na nossa mente qual é a ideia de família que nós temos? Uma. Mundialmente, a ideia de família é uma. Um provedor, um trabalhador, um que se esforça, um que paga a conta, um que corre atrás, um que sofre o dano, um. E o restante só goza do benefício. Eu vou colocar na minha família. É eu, minha esposa e 2 filhos. Minha esposa começa a trabalhar e diz: eu vou pagar a conta de luz. Glória a Deus por isso. R$200 a menos. A filha começa a trabalhar, a mais velha: vou pagar a água. Pronto, mais 150 a menos. Glória a Deus por isso. O filho fala: ó, comecei a trabalhar, vou pagar a internet, vou pagar não sei o que lá, vou ajudar na compra aqui dentro de casa. Mais 100, mais R$200. Maravilha. Quando deu ruim o emprego da minha esposa, ela vai passar a conta de luz para minha filha? Não, o provedor da casa sou eu. Ela vai dizer: filho, eu não tenho como pagar, paga você. Se a minha filha não tiver como pagar a água, ela vai passar para o meu filho? Não, ela vai falar: pai, eu não tenho como pagar, paga você. Se o meu filho não tem como pagar aquilo que ele arcou, e ele vai dizer para a irmã dele, para a mãe dele, não, ele vai dizer para mim: pai, eu não tenho como pagar, paga você, porque a ideia de família é uma. Foi por isso que Deus nunca disse que a igreja é família. Deus disse que a igreja é corpo. E que cada um que está dentro da igreja é membro. Ah, eu vou falar. E que membro que não trabalha sobrecarrega. Você não está entendendo? É Deus dizendo: ao invés de trabalhar, tu está dando trabalho. Está esforçando mais o outro tem que fazer o que não é para ele fazer. Ele tem que arcar com aquilo que era para você. Deus está dizendo: Jeremias, você não pode parar. Não tem outro. Eu
nessa manhã. Deus me trouxe aqui para dizer: